Pessoal, retornando aqui à nossa quarta aula, né? Seria a aula referente à parte da tarde, que a gente vai tratar de outro assunto. Mas eu não sei se vocês perceberam no outro vídeo, quando eu já estava finalizando a aula, o vídeo cortou. Porque eu fiquei sem memória no celular e o vídeo ele encerrou antes de eu terminar o conteúdo. Mas eu já estava realmente no último slide e eu estava explicando sobre. Eu vou concluir agora para poder iniciar a aula seguinte. Eu estava falando dos artigos hospitalares que são postos para o processo ou de desinfecção ou de esterilização. Então, nos artigos críticos, como por exemplo, instrumentais cirúrgicos, alguns catéteres, alguns nebulizadores, eles precisam passar pelo processo de esterilização, como por exemplo, otoscópios, laringoscópios, pinças cirúrgicas, bandejas, porque o processo de esterilização vai eliminar completamente todos aqueles micro-organismos, inclusive as bactérias esporuladas. Já nos itens semicríticos, são aqueles itens que entram em contato com as membranas ou mucosas ou com a pele do paciente, mas que a pele intacta, ou seja, se esse paciente não tem nenhuma lesão de pele, ele vai entrar em contato, esses artigos hospitalares, com esse paciente, mas sem oferecer grandes riscos de infecção. Nos artigos semicríticos, a gente vai submeter eles a um procedimento de desinfecção, como, por exemplo, estetoscópios, endoscópios, ampolas de medicação, anéis de ajustes do diafragma, o diafragma é aquele aparelhozinho que a gente coloca no estetoscópio para auscultar a artéria do paciente, né? Na hora que a gente vai aferir a pressão arterial. Então, esse estetoscópio também sofre o processo de desinfecção. E nós temos os artigos não críticos, que são aqueles que têm pouco contato com o paciente ou que não são invasivos. Esses artigos eles passam por um processo de limpeza. Então é limpeza com água e sabão, ou algum desinfetante, algum detergente. Como, por exemplo, comadres ou paradeiras, né, para ajudar o paciente a urinar, papagaios, que tem essa mesma finalidade da comadre, manguitos de pressão arterial, as grades da cama, as roupas da cama, os estetoscópios, que também sofrem um processo tanto de desinfecção quanto de limpeza, as mesas, as cabeceiras, as grades, os leitos. Então são processos de limpeza que vão ali diminuir a quantidade de micro-organismos presentes nesses utensílios. Gente, partindo agora para a próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as infecções bacterianas. Uma aula mais prática mesmo sobre as doenças que as bactérias provocam. E nós vamos começar falando dos estafilococos, que corresponde a um grupo de bactérias gram-positivas que possui o formato arredondado. Lembram que eu mostrei a vocês na primeira aula? Todos os cocos eles têm um formato arredondado. Veja se dá para você visualizar aí no vídeo. Se não der, visualize no slide. Os estafilococos eles são essa cadeia de bactérias arredondadas que elas se depositam entre si, se agrupando vários cocos, dando um aspecto de um cacho de uva. E os estafilococos eles são responsáveis por algumas doenças, como por exemplo a pneumonia, que é uma infecção do tecido pulmonar. A pneumonia ela vai cursar com alguns sinais e sintomas, mas a primeira coisa é, quando a gente visualiza um raio-x de um paciente com uma pneumonia, a gente enxerga todos esses lobos pulmonares dele brancos. Então fica aquela imagem esbranquiçada no raio-x ou meio que opaca. Isso é bem característico de uma infecção por estafilococos que provoca a pneumonia. Sinais e sintomas da pneumonia: febre, que normalmente é alta, acima de 37 graus e meio, tosse, que pode ser seca ou com secreção, falta de ar, dor no peito, mal-estar, fraqueza, suores, náuseas, vômitos. Então lembra que eu falei na aula passada, no vídeo,
que as bactérias, quando elas causam doenças, sempre o corpo manifesta sinais e sintomas, pois esses são os sinais e sintomas da pneumonia. Período de incubação de pneumonia por Staphylococcus vai de 10 a 14 dias. Então, lembrem que o período de incubação é aquele espaço de tempo entre o contato inicial com a bactéria e o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, que duraria em torno de 10 a 14 dias na pneumonia. O tratamento ele é feito com antibióticos. Os técnicos de enfermagem eles têm um papel importantíssimo na administração da antibiótico-terapia. E eu trago para vocês o tratamento que é feito com amoxicilina, penicilina, eritromicina, ampicilina, oxacilina, cloranfenicol, ceftriaxona, aminoglicosídeos e dentre outros antibióticos que podem ser sugeridos aí pelo médico. Os estafilococos eles podem cursar também com outra doença que a gente chama de endocardite, que é uma invasão dessas bactérias no endocárdio. Professor, e o que é o endocárdio? É a porção mais interna do coração. Então, o coração ele tem 3 camadas cardíacas. O pericárdio é a parte mais externa, o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, e é a parte intermediária. E nós temos também o endocárdio, que é a membrana mais interna ali que protege o interior do coração. As bactérias estafilocócicas, elas podem migrar para a corrente sanguínea e parar também no coração, provocando um quadro de endocardite. E os sinais e sintomas são febre e calafrios, sopro no coração, que é quando você coloca o estetoscópio, você ausculta um som anormal ali do coração do paciente. Fadiga, esse paciente fica fraco, fica deprimido, fica letárgico, dor nos músculos, sudorese, respiração curta, palidez e tosse. São sinais e sintomas da endocardite. O período de incubação é inconclusivo porque não se sabe ao certo quanto tempo depois é que o paciente evolui para esses sinais e sintomas. O tratamento é feito com antibióticos de quarta linha, que são antibióticos à base de eritromicinas e de penicilinas também para o tratamento dessa endocardite. Mas existe o tratamento cirúrgico, é quando esse paciente vai para o centro cirúrgico e faz ali um debridamento. O que é esse debridamento? É você remover ali aquela parte infecciosa do coração, aquela parte necrosada que foi causada pela ação das bactérias. Então isso é o cirurgião que faz no centro cirúrgico e a equipe de enfermagem auxilia nos cuidados básicos ao paciente. Além do mais, se recomenda como forma de prevenção do paciente para ele não ter endocardite, que esse paciente consulte regularmente o dentista para tratar a cárie dentária. Isso mesmo, gente. Mas, professor, o que é que tem a ver a cárie dentária com o problema no coração? Tem tudo a ver. Por quê? Uma bactériazinha, um Staphylococcus ali do dente ou de um abscesso dentário, ele pode migrar pela corrente sanguínea e provocar infecção no coração, a endocardite. Por isso, a importância do paciente consultar o dentista. Dentro dos estreptocócicos, nós temos algumas doenças também. Lembrando que os estreptococos são cocos, são aquelas bactérias arredondadas, que eles são agrupados em fileiras. Diferente dos estafilococos, os estreptococos, eles têm essa cadeia aqui em filamento ou em fileira, que também vai cursar com algumas doenças aí para o paciente, como, por exemplo, a faringite, que é um processo de inflamação, de infecção aqui na faringe, na garganta do paciente. Os sinais e sintomas: vermelhidão na garganta, rouquidão, febre, dificuldade para engolir, indisposição. Então, esse paciente ele fica muito fraco, fica ali prostrado na cama. Às vezes, evolui para dor de cabeça e sintomas gripais. O período de incubação dessas faringites pelos estreptococos é muito curto, em torno de 24 a 72 horas, ou seja, de 1 a 3 dias, o paciente ele já vai evoluindo com os primeiros sinais e sintomas,
E o tratamento é feito também à base de antibióticos, como androxlofin, Arflex, Astro, que é o azitromicina, muito recomendado e prescrito para crianças, o azitromicina, que ajuda aí também no combate dessas infecções. Os estreptococos, eles também causam infecções de pele, que a gente vai denominar de erisipela. Então vejam aí no slide de vocês essa imagenzinha que tem um pé completamente infeccionado por estreptococos. A erisipela é uma infecção cutânea, ou seja, que acomete a pele e normalmente é nos membros inferiores, nas pernas e nos pés, onde ocorre mais esse problema, essa doença. A inoculação é por ferimentos. Então, se o paciente já tinha ali uma ferida aberta e esses estreptococos foram inoculados ali por aquela ferida, eles vão provocar esse quadro de erisipela. E os sinais e sintomas são febre alta, calafrio, o paciente pode evoluir com náuseas, vômitos, dor no local ali, né, da infecção, na lesão, sensação de queimação naquela região também. Então nós temos os 4 sinais flogísticos do processo infeccioso. Sinal flogístico é um sinal que evidencia que há uma infecção ali no local, que é edema, quando fica muito inchado, vermelhidão, que é o eritema ou a irritação, pus, que é a secreção, então se tem secreção tem infecção, e aumento da temperatura ali no local, ou seja, o calor. Você toca, claro, com luva, ali próximo à região da ferida, da lesão infectada, e vai sentir mais quente. Então esses também são os sinais e sintomas da erisipela, cujo período de incubação vai de 1 a 3 dias, também é um período relativamente curto. O tratamento é repouso no leito, então esse paciente ele tem que manter repouso, porque uma caminhada vigorosa, ou se ele não mantém repouso, vai agravar ainda mais aquela secreção, aquele processo infeccioso, e o paciente vai demorar ali para se recuperar. O tratamento é feito com antibióticos, à base de penicilina procaína, que é o nome da injeção, né, da benzetacil, é o antibiótico de escolha para tratar erisipela, mas também pode ser usado eritromicina, penicilina cristalina e oxaciclina, que é outro antibiótico para tratamento de erisipela. Nós temos um grupo de bactérias também, que são as neisserias. Elas constituem um grupo de cocos gram-negativos, então elas também são bactérias arredondadas e elas normalmente se agrupam em dupla. Então sempre vem uma bactéria juntinha com a outra. Observem aí no slide de vocês também as neisserias. Elas são bactérias que têm esses filamentos que a gente estudou, né, na outra aula, que esses filamentos bacterianos servem para que a bactéria possa se locomover, se movimentar ali no tecido em que ela está causando infecção. Uma doença muito perigosa causada pela neisseria é a meningite bacteriana. A meningite, que é aquela doença das meninges, que afeta o cérebro, afeta as meninges ali próximas, e que provoca muitas vezes a morte do paciente, sobretudo se for criança, porque a meningite bacteriana ela é uma doença muito grave. Os sinais e sintomas da meningite são febre transitória, então é aquela febre que passa, de repente melhora e depois volta. Abaulamento de fontanela, então se for no bebezinho, por exemplo, no lactente, você toca a moleirinha dele, a moleirinha da frente, a moleirinha de trás, e sente aquilo mais abaulado, mais molinho, mais como que se fosse ali um buraquinho formando um abaulamento. É um indício de um quadro de meningite, mas o sinal bem característico da meningite é a rigidez de nuca, que é uma dor insuportável aqui nessa região da nuca. Se for um paciente adulto, ele vai dizer que está doendo muito, ele não vai conseguir nem sequer fazer isso, ó, porque esse movimento de extensão e flexão, ele acentua muito essa dor no quadro de meningite, e no lactente que não sabe dizer que está doendo, essa dor ela pode ser traduzida por um choro muito forte, muito fino, e aquele choro que não passa. A criança chora incontrolavelmente. Além do mais, esses sinais e sintomas podem vir relacionados com vômitos
e náuseas, aqueles vômitos fortes em jato. O período de incubação dessa meningite é de 3 a 4 dias, um período extremamente curto. E todo caso de meningite precisa ser notificado, ou seja, precisa ser informado ao Ministério da Saúde que houve um caso de meningite, para que as medidas cabíveis sejam adotadas, inclusive para prevenir ali a transmissão da meningite para os contatos. O tratamento da meningite é feito com doxiciclina, penicilina e Rocefin, que são os antibióticos para tratar ali esse quadro de meningite. Dentro das salmonelas, nós encontramos bactérias gram-negativas, que são bactérias que têm grande afinidade pelo trato intestinal. Então, são bactérias do intestino grosso, do intestino delgado, que provocam ali infecções, desde uma gastroenterite, ou seja, uma diarreia comum ali, branda, às vezes, até quadros fulminantes de extrema desidratação, de quadros de depressão respiratória, em que o paciente precisa ser internado para tratar essa infecção por salmonelas. Uma doença muito grave provocada pela salmonela é a febre tifoide, que essa doença é uma doença bacteriana aguda de distribuição mundial, ou seja, está presente no mundo inteiro. E que essa doença ela é associada aos baixos níveis socioeconômicos, ou seja, é uma doença em que as pessoas vivem em aglomerações, em situações precárias de saneamento, de habitação, situações de vulnerabilidade social em que a febre tifoide, a falta de ausência de acesso ao esgoto e à água tratada levam a esse quadro de febre tifoide, que causa falta de apetite, dor abdominal, tosse e lesões pelo corpo todo. Podem observar aí na imagem um paciente com febre tifoide, ele evolui com essas pintinhas avermelhadas pelo corpo todo, e se não for tratado esse quadro infeccioso, pode evoluir para a morte do paciente por desidratação. O período de incubação é de 1 a 3 semanas, então varia aí de 1 a 3 semanas, antes de completar um mês do contágio inicial, a pessoa já está desenvolvendo sinais e sintomas. O tratamento ele é feito ou no ambulatório, ou seja, no consultório médico, ou no hospital. Nos casos mais graves, o paciente ele requer internamento para tratar ali o quadro de febre tifoide. E os antibióticos usados são clorofenicol, ampicilina, amoxicilina, dentre outros. A salmonela também causa uma doença chamada gastroenterite, que é uma inflamação aguda ali do intestino, que causa uma diarreia, muitas vezes grave ou forte, e junto com essa diarreia vem os enjoos, os vômitos, as dores abdominais, a perda de peso, perda de apetite, desidratação. São as famosas doenças diarreicas, que são causadas pelas salmonelas e também por outros agentes microbiológicos. E o tratamento num quadro de gastroenterite, ou seja, de diarreia, é a reidratação do paciente. Plano A, plano B, plano C. No plano A, a gente vai oferecer líquidos caseiros ao paciente para ele ficar ingerindo ali durante o dia. No plano B, a gente vai oferecer o soro de reidratação oral. E no plano C, a gente vai encaminhar o paciente para o hospital para ele receber infusão parenteral de soro, ou seja, soro na veia, que é nos quadros de desidratação profunda. Com relação aos treponemas, os treponemas eles são espiroquetas, são aquelas bactériazinhas fininhas que se parece ali uma hélice ou um fio de um telefone, que causam uma doença também grave chamada sífilis. E a sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível. A principal forma de contágio da sífilis é através da relação sexual desprotegida, sem uso de camisinha, e aí a gente vai chamar de sífilis adquirida. E também nós temos uma outra forma de sífilis, que é a sífilis congênita. É quando passa a infecção da mãe para o bebê pela placenta. Então a sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica de evolução crônica, porque o período de incubação ele varia de 10 dias a 3 meses, que são 90 dias.
Então é um período de incubação extremamente longo ali da sífilis, que vai se desenvolver ao longo desse tempo. E a sífilis, ela é classificada em 3 estágios: a sífilis primária, secundária e terciária. Vocês podem ver aí também nas imagens que na sífilis primária, deixa eu ver se consigo mostrar a vocês. Na sífilis primária, a gente vai ter o aparecimento de uma lesão genital. Aqui, ó, uma ferida. Se for no homem, é no pênis. Se for na mulher, é na genitália dela, que a gente vai chamar de cancro duro. Essa ferida não dói, não incomoda, não tem secreção e ela desaparece espontaneamente com o tempo, o que faz com que o paciente não busque ajuda nem tratamento médico. E aí, de uma sífilis primária, o paciente vai evoluir para uma sífilis secundária, que é a disseminação desses treponemas pelo corpo, ou seja, feridas, roséolas, ou seja, da corzinha vermelhinha ali, ao longo de todo o corpo no paciente. A gente vê aqui, ó, nas costas, na barriga, no tórax, na face. E nós temos uma fase terciária, que já são essas outras lesões aqui. A fase terciária da sífilis, ela é mais grave porque ela evolui com disfunção de órgãos, então tem uma paralisia dos rins. O fígado ele também deixa de metabolizar, que é a função dele. Na sífilis terciária poderá ter um comprometimento do sistema nervoso central, causando convulsões, um quadro de coma também no paciente, alterações da consciência. Na sífilis terciária também poderá haver o que a gente chama de deformidades físicas, porque também vai ter um comprometimento dos ossos longos do paciente, e devido a esse comprometimento dos ossos longos, vem aí uma deformidade física. E nós temos uma sífilis latente, que é quando o paciente não evolui da fase secundária para a fase terciária, mas ele fica ali com a bactéria, não é? Que é o treponema, fica incubado no corpo e não manifesta sinais e sintomas. Então essa é a fase latente da sífilis. O tratamento, gente, da sífilis é feito com penicilina, que é a benzetacil, muito indicada para tratar a gestante com sífilis, para evitar que essa gestante ela passe a bactéria para a criança e que venha a nascer uma criança com malformação fetal devido a um quadro de sífilis. Então, tratamento penicilina ou benzetacil. E nós temos o último grupo de bactérias ali patogênicas que a gente vai estudar hoje, que é a Helicobacter pylori, ou que a gente conhece popularmente como H. pylori. Ela é uma bactéria que tem muita afinidade com o estômago, então ela é tão resistente que ela sobrevive até mesmo ao ambiente ácido do estômago, porque a gente sabe que no estômago a gente tem muito ácido clorídrico, que ele é importante para a digestão dos alimentos. Então o ácido clorídrico ele deveria matar qualquer e toda bactéria, mas essa bactéria aqui, a H. pylori, ela sobrevive, ela é resistente ao ácido clorídrico e ela vai provocar o que a gente chama de úlceras pépticas, que são úlceras ali no intestino do paciente, são feridas, ou um quadro de gastrite, que é uma inflamação do estômago do paciente. Esses processos de úlcera e de gastrite, eles evoluem com alguns sinais e sintomas, como náuseas, vômitos, sensação de fome ou de preenchimento no estômago, perda de peso, fadiga. Outros sinais e sintomas são o enjoo, as sensações de queimação no estômago. E o tratamento é feito com antibióticos, amoxicilina, cimetidina, que cimetidina não é um antibiótico, mas ele é um protetor da mucosa gástrica e um protetor do estômago, para prevenir o aparecimento dessas úlceras e dessas gastrites. Além do mais, nós temos outros medicamentos que protegem a mucosa do estômago, como, por exemplo, omeprazol, pantoprazol e ranitidina, que são medicamentos de escolha para o tratamento de gastrite e de úlceras. Muito importante que vocês, enquanto técnicos de enfermagem, orientem um paciente de gastrite que ele mantenha uma dieta branda, ou seja,
que ele evite a ingestão de frituras, de condimentos, de alimentos embutidos ou enlatados, porque são alimentos que pioram ou agravam o quadro de gastrite e de úlcera. E, além do mais, ele também contribui para o crescimento e a proliferação da H. pylori, que é a bactéria. E a bactéria H. pylori, quando ela não for tratada, então ela vai evoluir para um quadro de úlcera, de gastrite. E se ainda assim não for tratada, ela evolui para a forma mais complicada da doença, que é o câncer de estômago. O câncer de estômago, ele é o tipo adenocarcinoma do estômago, que é o nome do tumor que a gente dá, né, ao câncer de estômago. Ele evolui com cerca de 95% dos casos para esses tumores. E o paciente ele apresenta como sinais e sintomas perda de peso e apetite, fadiga, que é fraqueza muscular. Então o paciente ele se sente ali fraco, ele fica debilitado. Sensação de estômago cheio, o paciente se alimenta, mas ainda fica aquela sensação de preenchimento, aquela sensação de que o paciente está muito cheio, muito ofegante e que tem ali, o estômago ele está comprimido. Então essa sensação de preenchimento são sinais e sintomas de um possível câncer no estômago. Náuseas, vômitos, desconfortos abdominais, pode evoluir com diarreia ou constipação intestinal. Dor à palpação, então essa região aqui do estômago, que a gente chama de região epigástrica, num paciente com câncer, quando você toca assim na região do estômago dele, ele refere muita dor devido ali ao quadro neoplásico, ou seja, devido ao câncer, ao tumor em si. Hemorragias, então é um paciente que pode evoluir com vômitos com sangue, ou sangue nas fezes, que a gente chama de melena. É muito típico no paciente com quadro de hemorragia e o paciente com câncer de estômago. Ele pode evoluir também para colúria, que é uma alteração na coloração da urina. Então você pega um paciente com câncer de estômago, por exemplo, ou um paciente com insuficiência renal, e a coloração da urina dele não é amarelinha, que é o normal, né? A coloração da urina dele é escura, parecida com Coca-Cola. Então, a essa coloração dessa urina, a gente vai dar o nome de colúria e significa que o paciente ele tem um grave problema ali a nível renal ou a nível do trato gastrointestinal. Além do mais, massas que são palpáveis nessa região aqui, epigástrica, elas são muito suspeitas de um quadro de câncer no estômago e o paciente precisa ser encaminhado para avaliação com oncologista. Como é que faz o diagnóstico de um quadro ou de úlcera péptica ou mesmo de câncer de estômago? Através de um exame chamado endoscopia, que é popularmente conhecido como o exame da mangueira. Coloca a mangueira, né, que vai até o estômago do paciente e através de uma câmerazinha ali minúscula, no terminal da mangueira, né, do endoscópio, o médico ele vai visualizar ali na tela a presença dessas lesões, seja a gastrite, seja a úlcera, seja o câncer. O tratamento ele é cirúrgico, para remover ali o câncer, mas também o paciente pode ser submetido à quimioterapia ou à radioterapia. E aí no slide eu coloquei que a melhor arma contra as doenças infecciosas provocadas por bactérias é a imunização. Então a gente precisa manter as altas coberturas vacinais para que nossa população esteja protegida contra as doenças que são protegidas mediante vacina. Por exemplo, a meningite, que a gente estudou agora há pouco, a sífilis não tem vacina, mas tem um tratamento através da injeção, que é a penicilina. Mas nós temos as meningites, os quadros virais, as gripes, provocadas também por bactérias ou por vírus, que são protegidas através de vacinas. Lembrando que a gripe é um processo febril e também viral, ou seja, a gripe não é provocada por uma bactéria, é por vírus. Mas algumas bactérias, como por exemplo os streptococcus, que provocam ali infecções na garganta,
podem evoluir também para um quadro viral. Por quê? Em seguida à infecção dessas bactérias, o vírus da gripe ele também pode se alojar e provocar um quadro gripal ali. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei no final, tanto da primeira aula como dessa aula de agora, no último slide, tem uma questãozinha de concurso que eu quero que vocês leiam e a gente depois vai tentar responder no WhatsApp. E eu vou trazer para vocês a resposta e debater sobre essa questão que eu trouxe para a gente estudar. A gente vai debater também no chat do WhatsApp, certo? Então, qualquer coisa, estarei disponível no horário da aula para tirar as dúvidas de vocês e para a gente fazer desse momento remoto o melhor possível para a nossa aprendizagem. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.